Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui é mais um vídeo no nosso canal do YouTube e este vídeo aqui é destinado para nós entendermos um conceito que é o conceito de TRIMP, Impulsos de Treinamento. TRIMP, né? A sigla em inglês de Training Impulses, Impulsos de Treinamento. Se você não conhece esse conceito e, consequentemente, a importância dele para a prescrição do treino e controle da carga de treinamento, fique aqui com a gente para conhecer então o conceito de TRIMP. Vamos lá, gente. Para nós, então, o que significa TRIMP, né? O termo TRIMP é simplesmente uma abreviação em inglês de Training Impulses, ou impulsos de treino, ou impulsos de treinamento. O que significa isso para a gente? Quando nós falamos em impulsos de treinamento, o que nós estamos falando é, o que isso quer dizer é o impacto que o treinamento promove sobre o organismo do indivíduo, do atleta ou do praticante de treino aí nas academias de musculação, nos clubes, nas praças. Lembra que todo treino que nós realizamos gera aqui para o sistema, exige, né, do sistema e determina para ele um nível de exigência de funcionamento de cada um dos órgãos e sistemas. Aquela solicitação funcional global imposta ao organismo pelos estímulos de treino. Dá uma olhada aqui, né, no nosso canal, tem um vídeo aqui falando sobre carga de treino e mostrando exatamente isso. Então, quando a gente fala em TRIMP, ela é uma variável aí criada pela área da fisiologia do exercício justamente para que nós tenhamos um melhor nível de possibilidade de controlar, de monitorar o impacto do treinamento sobre o organismo como um todo. Portanto, uma forma de monitorar a carga de treino. E aí dentro daquele conceito de carga interna do treino, que para nós aqui eu vou chamar de carga de treino, estresse de treino, o impacto que o treinamento, que uma sessão de treino determinou para o organismo de um indivíduo qualquer, ou de um atleta, seja ele em formação profissional ou alguém amador, ou um praticante, né, de exercício em academia. Portanto, a ideia é monitorar melhor essa carga de treinamento. Como é possível monitorar a carga de treino? A partir daí, então, a TRIMP foi criada para nos permitir justamente isso. Já que todo treinamento determina, impõe uma carga, um impacto, uma exigência sobre o organismo, como eu monitoro isso? Como eu consigo entender e monitorar exatamente qual foi esse impacto? Para que a partir daí, no melhor nível de monitoramento da carga, do estresse de treino para o organismo, eu possa controlar melhor isso e determinar, a partir dessa TRIMP, do entendimento desse impacto, eu possa estruturar melhor as sessões de treino, daquelas que tiveram maior impacto, aquelas que tiveram menor impacto, e estabelecer uma onda, né, de intensidade, uma onda de carga de treino ao longo das semanas que seja mais adequada para promover os efeitos que eu busco no médio e longo prazo no organismo do indivíduo. Lembrando que quando a gente fala no estresse de treino, na carga do treino, é uma relação fundamentalmente determinada pela intensidade e pelo volume de treino, além da densidade, que é o outro componente, tem aí naquele vídeo, mas tudo que se estabeleceu, né, para monitoramento do estresse de treino, da carga interna do treino a partir da TRIMP, se baseia, portanto, na relação entre a intensidade do treino e o volume, já que a intensidade e o volume são os dois componentes primariamente determinantes do estresse de treino. Já vimos aí naquele vídeo, quem não viu, assista esse vídeo, vale muito a pena, o papel da intensidade e a partir daí o papel do volume na determinação do impacto que um treino qualquer tem e determina sobre o organismo. Então, tudo que se propõe a partir daí com a TRIMP para monitoramento da carga interna de treino se baseia então na relação da intensidade e do volume de uma sessão de treino qualquer. A partir disso, então, vieram as propostas na área da fisiologia do exercício para monitoramento da carga a partir do monitoramento da intensidade e do volume das sessões de treino. E aí vieram várias propostas de TRIMP. A TRIMP do Bannister, TRIMP de Lucia, a TRIMP de Edwards, e todas elas, ou boa parte delas, usou o quê? Parâmetros de intensidade, e aí viu-se o tempo que isso era mantido numa determinada sessão. Então algumas TRIMPs, como por exemplo a TRIMP de Bannister, se apoia na concentração de lactato sanguíneo numa sessão de treino e vê o tempo dessa concentração de lactato e aí faz uns cálculos para entender, né, a relação temporal com a concentração de lactato e aí faz um cálculo para ter uma determinada TRIMP. A TRIMP nada mais é do que um valor numérico
em que nós quantificamos, né, a carga interna de treino e que, portanto, monitora-se essa carga interna. Para isso, obviamente, eu preciso monitorar primariamente parâmetros da intensidade do treino. A concentração de lactato é um parâmetro, mas é um problema isso. Por quê? Porque é invasível, eu tenho que ter o equipamento, né? Então já dificulta um pouco mais a vida controlar, né, monitorar a carga interna de treino a partir de uma TRIP, que a intensidade é controlada, é monitorada por meio da concentração de lactato sanguíneo. Aí essa aqui, então, ficou um pouco mais difícil. Alguns atletas ou equipes, né, de alta performance que utilizaram mais esse modelo de TRIP. O que é mais fácil, o que é mais acessível, é utilizar um parâmetro de intensidade de treino que, obviamente, seja mais fácil de ser medido, de ser monitorado. E aí surgiram as TRIPs que se utilizavam da frequência cardíaca como parâmetro de intensidade. Monitoro a frequência cardíaca durante um treino e vejo o tempo em que o indivíduo mantém uma determinada frequência e a partir daí multiplico um pelo outro e eu tenho uma TRIP. Nessa linha vieram dois modelos de TRIP em que usam as zonas de intensidade de treino por meio da resposta de frequência. Aí uma primeira TRIP propunha, né, dividir em 5 zonas, de 50% a 60% da frequência cardíaca máxima, de 60% a 70%, 70% a 80%, 80% a 90% e acima de 90%. E aí como é que se monitora a carga de treino a partir disso? Para cada tempo que o indivíduo permanecia em cada uma das zonas, isso gerava um determinado valor. Portanto, gera uma TRIP de X, né, o número, uma TRIP numérica. Lembra que a TRIP é um número para determinar uma carga interna de treino. Então, essas TRIPs, por meio da frequência, se baseiam nisso. Determina algumas zonas de intensidade de treino pela frequência cardíaca máxima individual e vê se o tempo que fica em cada uma dessas zonas. O tempo que fica em cada uma dessas zonas é multiplicado pelo coeficiente que se dá para isso aqui. E daí sai um número. E essa é a TRIP do treino. Uma outra TRIP que também utiliza a frequência, que é a TRIP, essa aqui é a TRIP de Lucia, e depois a outra foi a TRIP de Edwards, que utiliza 3 zonas de intensidade e que se baseia fundamentalmente nas intensidades de limiar anaeróbio e de RCT, ou limiar ventilatório 1 e limiar ventilatório 2. E aí estabeleceu as 3 zonas de frequência cardíaca. Até o limiar anaeróbio, uma zona de frequência até a frequência do limiar ventilatório 1, uma outra em que o indivíduo fica com a frequência entre o limiar ventilatório 1 e o RCT, o limiar ventilatório 2, e uma outra zona de frequência cardíaca que é a intensidade, a frequência acima da intensidade ou da frequência cardíaca de RCT. E aí vê o tempo que o indivíduo fica em cada uma dessas 3 zonas de intensidade. Determina-se uma pontuação para cada uma dessas zonas e aí o tempo que ficou no treino em cada uma delas gera uma pontuação distinta. Essa é a TRIP. Obviamente, nesses 2 modelos de TRIP que se utilizam da frequência cardíaca no treino e o tempo de permanência nela, quanto maior for o tempo de permanência numa dada intensidade mais alta, ou seja, numa zona de frequência cardíaca mais alta, o que acontece? O valor da TRIP é maior. Quanto maior o valor da TRIP, significa que a carga do treino foi maior. A relação intensidade volume de treino foi maior e, portanto, gerou uma carga interna maior e um valor de TRIP maior. Então, esse valor da TRIP vai ser determinado pelo tempo em que eu permaneço em cada uma das zonas, ou dessas 5 zonas por um modelo de TRIP, ou nas outras 3 zonas por um outro modelo de TRIP. Tá? Nós aqui, no nosso sistema aqui na Bradon, nós criamos um sistema de TRIP em que nós nos baseamos no percentual do VO2 máximo como parâmetro de intensidade de treino. Então, para os nossos treinos não resistidos, treino na esteira, bike, transfer elíptico e para qualquer outra atividade que o aluno faça não resistido, nós utilizamos os percentuais do VO2 máximo, desde 40% até 100% do VO2 máximo. E aí, para cada minuto que o indivíduo permanece em cada uma das intensidades nos treinos, que já estão prontos no nosso sistema de treinos, né, que são os cartões nossos de treinamento, para cada minuto que ele permanece numa intensidade,
nós temos uma pontuação. E isso gera, no final do treino, uma TRIMP. TRIMP 7, 7,3, 7,8, 8, 9, 10, 12. É um número, tá? Um número arbitrário, sem unidade, é um número. Para nós, então, para cada minuto que o indivíduo permanece no treino, em cada uma das intensidades de VO2 máximo, gera um ponto. Então, por exemplo, 0,1 ponto para cada minuto que ele ficar a 40% do VO2 máximo, 0,2 para 50%, 0,3 a 60%. Aí eu vejo o tempo que ficou e multiplico. Para cada minuto, né? Ficou 5 minutos a 70%, então eu multiplico 5 vezes 0,5, 0,6, que for a pontuação daquela intensidade do VO2 máximo. Soma tudo, no final, o número que der aqui, né, nesse cálculo, é a TRIMP do treino. Portanto, quanto maior for esse número, significa que o aluno permaneceu no nosso sistema mais tempo nas intensidades mais altas. 1 minuto a mais que ele fique numa intensidade mais alta no treino 2 do que o treino 1 já gera uma TRIMP maior e, portanto, determina que houve uma carga de treino X% maior do que a do treinamento anterior. E o último modelo de TRIMP mais recente, um modelo aí dos anos 90, que é um modelo que vem para facilitar um pouco mais esse controle e esse monitoramento da carga interna de treino, do estresse fisiológico do treino, que é dado, né, é um modelo em que o parâmetro de controle de intensidade da carga de treino é dado pela escala de percepção de esforço de Borg. E aí o parâmetro está aqui. Essa é uma TRIMP proposta para que então, no final do treino, ao invés de usar a frequência, ter que ficar monitorando a frequência ou a concentração de lactato, ou para quem não entende efetivamente como trabalhar com essas intensidades do VO2 máximo, não sabe como efetivamente monitorar isso, uma forma bem fácil, né, e simples de você estabelecer, né, um controle melhor, um monitoramento melhor na carga de treino e do estresse de treino de cada um dos seus alunos na academia ou dos seus atletas, sejam eles amadores ou profissionais, pode-se utilizar a escala de Borg como parâmetro de controle da intensidade de carga de treino. Pode usar tanto a escala de Borg, né, de 1 a 10, como também a escala de Borg de 6 a 20. E aí você tem aqui, qual é o modelo? O indivíduo termina o treino dele. Na academia, às vezes, isso fica um pouco difícil, é só saber estabelecer um contato aí com o aluno e organizar esse esquema de captação, né, dessa percepção de esforço dele. No desporto é mais fácil porque está com um atleta ali. Mas o modelo aqui de TRIMP pela escala de Borg é o seguinte: 30 minutos após o treino, você faz a coleta aí da percepção de esforço por parte do atleta ou do aluno aí que fez o treinamento. 30 minutos depois, não mais do que isso e não muito menos, em torno de 25 a 30 minutos, e preferencialmente, né, com um tempo de 30 minutos, ver qual foi a percepção de esforço dele e a partir daí simplesmente, então diga aí, vamos imaginar que ele falou que foi 7 na escala de 1 a 10, preferencialmente use essa, né, de 1 a 10, aí ele disse que a percepção de esforço dele de treino foi 7 e o treino teve, por exemplo, 60 minutos. Qual vai ser a TRIMP do treino? 7, que foi a percepção de esforço dele, vezes o tempo do treino de 60 minutos, então ele teve uma TRIMP de 420. Não tem unidade a TRIMP, né? 420. 7 vezes 60. Essa foi a TRIMP do treinamento dele hoje, da sessão de treino de hoje. A percepção de esforço pela escala de Borg, coletada, né, 30 minutos depois do final do treino, vezes o tempo de treinamento. E aí, obviamente, você consegue entender melhor essas relações em função dos vários volumes e das várias intensidades de treinamento. Isso aqui pode ser feito tanto no treinamento resistido, como no treinamento não resistido e na combinação de ambos. Fiz um treino com meu aluno na academia, ele fez musculação e mais um treino não resistido, e não importa a ordem, e aí você faz o cálculo da TRIMP e entende um pouco mais, né, da carga interna de treino para esses treinos combinados com os vários perfis de intensidade e de volume e, portanto, com os vários perfis de carga de treino. Está aí a TRIMP. Essa é uma forma, então, né, e principalmente essa com a percepção de esforço, essa é uma forma bem simples de você fazer diariamente
um monitoramento da carga interna de treino e estabelecer essas ondas, né, do ponto de vista gráfico. Na medida que você tem todos esses valores de TRIMP dia a dia, você estabelece graficamente as ondas de carga de treino e começa a entender melhor como é a resposta do seu aluno, o que cada perfil de treino significa do ponto de vista de impacto fisiológico e a entender melhor a forma de estruturar essas sessões de treinamento e essas evoluções da carga interna de treino ao longo dos microciclos e mesociclos de treinamento, para ter um melhor efeito de treino, porque é isso que nós buscamos. Maravilha, então está aqui o conceito de TRIMP. E aliás, quem tiver alguma dúvida em relação ao RCT que eu comentei aqui, limiar, dá uma olhada que nós temos os vídeos aí também relacionados a esse tema. Esse então era o conceito de TRIMP. Espero que com esse vídeo, além do entendimento, que tenha auxiliado vocês também a poder utilizar essa ferramenta a partir de agora no monitoramento da carga interna do treino nos seus alunos ou nos atletas. Muito obrigado, pessoal.